Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí, né? Como nós já estamos fazendo, ao estudo do Código Penal Militar na sua parte geral. Nós começamos já com o artigo 1º, fizemos o artigo 2º, artigo 3º. Chama a atenção aqui que esse estudo do Código Penal Militar, ele serve tanto para os militares no seu dia a dia aí, quando estiverem encabeçando inquéritos policiais militares, aqueles militares que participam do Conselho de Justiça Permanente, ou seja, do Conselho de Justiça Especial, tá certo? Procedimentos administrativos, sindicâncias, né? Aqueles concurseiros que hoje, né, na maioria dos estados, os concursos para o curso de formação de oficiais, por exemplo, pedem o conhecimento do Código Penal Militar ou do Código de Processo Penal Militar. Então, começamos aqui a análise dentro do Código Penal Militar. E hoje nós vamos começar, nós vamos fazer, na verdade, uma análise do artigo 4º do Código Penal Militar, que fala da lei excepcional ou da lei temporária. É um artigo bastante tranquilo, prestem bastante atenção, vocês vão ver que é super fácil. Eu sempre digo que direito penal, seja comum militar, é muito fácil, tá? E aí, se liga na visão aí que vocês vão ver que vai dar para entender direitinho, ok? Então, como eu sempre faço, vou para a leitura da lei seca e aí explico para vocês realmente o que é o artigo 4º, tá bom? Então, vou fazer a leitura do artigo 4º do Código Penal Militar. Se liga aí. O artigo 4º diz o seguinte, ele já começa lá, ó, lei especial, né? Lei excepcional ou lei temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Vejam, o próprio artigo 4º, ele traz a definição do que seria lei temporária e lei excepcional. Mas aí você me pergunta, o que é uma lei temporária? O que é uma lei excepcional? Eu te respondo com a maior tranquilidade do mundo. O que é uma lei temporária? Anota aí, ó. Lei temporária é uma lei temporária. Ou seja, moçada, é uma legislação em que ela será criada, é uma lei que será criada, com início e término. A lei temporária, ela já traz o dia da sua morte, ou seja, ela vai durar durante um período, ou seja, ela se auto, né, revogará, ou seja, ela vai morrer, ela tem um prazo de início e fim. É para isso que serve a lei, ou é isso que é a lei temporária. É uma legislação onde ele já nasce com o seu final ali predestinado, ok? E o que seria uma lei excepcional? Ele é excepcional, anotei também, é uma lei excepcional. Vejam, o legislador, ele traz essa informação da lei excepcional temporária também no Código Penal comum, artigo 3º. O que é que acontece? A lei excepcional, ela será criada em casos excepcionais, enchentes, calamidade pública, revoltas, tá certo? Enfim, tudo que acontece de forma excepcional e eu preciso regulamentar determinadas condutas, eu posso trazer nesta lei excepcional. Em cessada essa excepcionalidade, a lei morre. Então vejam que tanto a lei excepcional quanto a lei temporária, elas são autorrevogáveis. Lei temporária, ela já traz o seu prazo de término, chegou naquela data, acabou. Lei excepcional, enquanto dura aquela excepcionalidade, cessou a excepcionalidade, a lei também morre. Elas são autorrevogáveis. O legislador ele pode se utilizar desses mecanismos para regular determinadas situações. Tá ok? Só que vejam, tem um detalhe muito importante, já que estamos falando aqui de direito penal e somos baseados no princípio da legalidade estrita. Nessa legislação, quando ela é criada, seja temporária, seja excepcional, deve vir no seu corpo a seguinte informação: que os atos praticados durante a sua vigência
essas pessoas serão responsabilizadas. Ou seja, os atos praticados durante sua vigência, haverá responsabilização daquelas pessoas. Isso é um fenômeno que nós chamamos de ultratividade. O que é isso? A partir do momento em que aquela lei cessou, seja temporária, seja excepcional, mesmo com o seu encerramento, os atos praticados durante a sua vigência, essas pessoas serão responsabilizadas, mesmo após o encerramento delas. Se liga, se não houver esta informação nessas legislações, ela, ao se autorrevogar, como não, por exemplo, se não vir algo penalizando aquelas condutas, né? Temos aí, vamos tratar do seguinte termo, haverá uma abolição, né, do crime, porque deixa de existir aquela conduta e não há nenhuma outra informação, ou seja, se tiver uma lei mais benéfica, ela será aplicada àquela pessoa. Entenderam? Então, vamos lá. Lei excepcional, casos de excepcionalidade, encerrou a excepcionalidade, aquela lei se autorrevoga. Lei temporária, ela já tem um prazo de encerramento, ou um início e um fim. Deu aquela data, ela se autorrevoga. Mas aquelas pessoas que cometeram aquelas condutas criminosas durante a vigência dessas leis, elas serão responsabilizadas, ou seja, ela tem um efeito ultrativo. Mas, para que isso aconteça, deve vir no corpo desta lei a informação que essas pessoas serão responsabilizadas, certo? Pelos atos praticados durante a vigência daquela norma. Tranquilo? Se liga aí, concurseiros de plantão, né? Que eu vejo que isso está caindo muito nos concursos de CFO, PM, principalmente, né? E militares aí que também lidam com essas informações. Porque, por vezes, o militar está fazendo ali o IPM, ele está fazendo ali a sua sindicância ou algo do tipo, e não consegue, não é que não consiga, eu acho que o termo correto não seria esse, mas às vezes não faz a concatenação da interpretação, né, sistêmica, aí, como nós chamamos, né? Ou seja, não tem uma análise global de toda a legislação. Então, fiquem bastante atentos à questão da lei excepcional e lei temporária. Beleza? Logo, logo a gente se encontra novamente. Forte abraço, moçada. Até mais.